E você já ouviu falar em disfagia? Essa tal disfagia é uma dificuldade de deglutição. Isso acaba acarretando problemas do transporte, assim, dos alimentos, quando você vai engolir, tanto de bebida quanto dos alimentos, né? Da faringe para o estômago. Mas por que será que isso acontece? Tem como lidar? É o que eu converso agora com a fonoaudióloga Natasha Hadlich. Natasha, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Disfagia, da onde vem isso? Por que ela acontece? Então, a disfagia, ela é um sintoma de alguma doença. Ela em si não é uma doença. Ela pode acometer pessoas que tiveram AVCs, tumores de cabeça e pescoço, ou simplesmente a presbifagia, né, que é o envelhecimento natural, onde a gente acaba perdendo a sensibilidade, né, no trajeto desse alimento da boca até o estômago, e então acaba causando a disfagia, né, que é a dificuldade, então, desse alimento, tanto no transporte dele da boca, a faringe, o esôfago, até chegar no estômago. Então, qualquer alteração que o paciente tenha nesse trajeto pode ser classificada como uma disfagia. Pode ser também entendido como uma falta de saliva para você conseguir engolir os alimentos? Pode também. Ou está associado também? Pode estar associado. Em geral, a falta de saliva, ela também está associada com alguma outra doença de base, né? Então, os tumores de cabeça e pescoço, que é o mais comum. O paciente que foi que participou por toda a quimioterapia, radioterapia, então ele acaba, por vezes, como consequência da radioterapia, tendo então esse secamento da saliva, né, das glândulas salivares. Então ele vai ter dificuldade de formar o bolo alimentar, né, e de ejetar esse alimento também para a fase faríngea, que é a fase do pescoço, e consequentemente para o esôfago e para o estômago. Claro, porque toda essa salivação, ela ajuda, né? Isso. Se você não tem essa salivação, imagina engolir algo... Você não consegue engolir um comprimido, aqueles que são mais ásperos, a seco, né? Ou então, às vezes, vai errado, já se sente mal porque vai arranhando. Com certeza. A gente precisa dessa salivação. Como é que a gente identifica isso? Não identifica, mas, por exemplo, faz parte, né, do tratamento, de alguma ou está ligado a alguma coisa anterior. Tem como lidar com isso? Vai ser através de medicamento? Vai ser através de líquidos? Como é que vai lidar com essa situação? Então, no caso da saliva em específico, hoje a gente tem no mercado salivas artificiais, né, que nos ajudam então na formação desse bolo alimentar, para que a gente consiga transportar ele para o estômago. Também existem tratamentos medicamentosos, né? E, em geral, aquele paciente que logo depois que ele saiu da radioterapia, ele pode manter essa sequela ao longo da vida dele. Em alguns casos, isso vai se amenizando e a saliva vai voltando, né? Em geral, a disfagia, não somente a questão salivar, ela tem tratamento, que seria acompanhado de um profissional fonoaudiólogo, né? Então, o fonoaudiólogo ele vai estar fazendo uma avaliação clínica, onde ele identifica a dificuldade de deglutição, pode estar passando também por exames objetivos. Hoje o mais utilizado é a videodeglutograma, e também realizado pelo fonoaudiólogo, e fechando o caso desse paciente, identificando qual é a disfagia que ele tem, a gente passa para o tratamento, que seriam as sessões de terapia fonoaudiológica, né? Onde muitas vezes são resolvidos os problemas com alguma orientação, alguma modificação na consistência alimentar, por vezes exercícios, né? E também a gente costuma colocar em alguns pacientes manobras de deglutição para estar gerando essa deglutição de uma forma um pouco mais segura, evitando maiores problemas para o paciente. Que tipo de mudanças na alimentação podem acontecer por conta da disfagia? Então, em geral, os pacientes que tiveram AVCs, tumores, né, os próprios idosos, por vezes eles acabam perdendo a habilidade por um certo período de comer alimentação sólida, por exemplo. Então, a gente, por um período, transporta toda essa alimentação, muda a consistência alimentar para uma pastosa, né? Alguns pacientes desenvolvem dificuldade com os líquidos, né? Então, a gente acaba espessando esses líquidos, deixando ele mais viscoso. Ou seja, não é só tomar água para resolver isso, né? Não, muito pelo contrário. Muitas pessoas acreditam que, eu me engasguei, eu vou tomar um golinho de água atrás. É a pior coisa que a gente pode fazer, né? Isso acaba piorando o nosso engasgo naquele momento, piorando a tosse. O ideal é, a hora que se engasgou, procurar se proteger por meio da tosse. Então, quanto mais você conseguir tossir e pigarrear e deglutir,
é o que vai te aliviar daquele momento do engasgo. A tosse está expelindo aquilo que está te engasgando. Isso, ela é protetiva. Ela tira o alimento, a saliva, o líquido que entrou na via aérea, né? Que é o caninho ali de onde sai a voz, o caninho do pulmão. Então a gente tosse, consegue expelir esse alimento e deglute, então ele passa para o caninho de trás, que é o da faringe, e vai até o estômago. Olha só, às vezes a gente não presta atenção em detalhezinhos, né? Não é uma doença, mas ocorre depois de alguma doença, né? Sim. Uhum. Natasha, obrigada por estar aqui com a gente com essas explicações. De nada. Até a próxima.